Dai-me alma se ficai com o resto. O que importa é a juventude santa. Dai-me alma se ficai com o resto. O que importa é a juventude. Olá, eu sou o Renato, conhecido por muitos como Pipoca. Eu tenho 37 anos de idade. Sou formado em licenciatura de pedagogia, também em licenciatura de educação musical. Estou cursando pós-graduação em musicoterapia. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês hoje da minha trajetória de fé. Eu nasci no berço católico, minha família é católica, vou na igreja desde criança, fazendo todas as etapas, catecismo, crisma. Em torno dos 13 anos de idade eu aprendi a tocar violão, e tão logo eu passei a tocar nas missas também, desde cedo, assim, participando dessa situação da missa. E como todo bom e adolescente, rebelde, quando eu tive um período que eu me afastei da igreja, fiquei 4 anos afastado da igreja, e nesse período eu me firmei como músico na cidade, e eu fui procurado pelos nossos irmãos evangélicos muitas vezes para eu congregar com eles, por ser músico. Fui professor de música em algumas das nossas igrejas evangélicas, irmãs, só que a fé católica ela foi mais forte em mim. E eu retornei para a igreja. Quando eu retornei para a igreja, eu tive a oportunidade de participar de um retiro de um grupo de jovens. Uma situação que eu fui por livre e espontânea pressão. E ali Deus começou a falar diferente comigo da situação que eu sempre ia na igreja, porque de adolescente, criança e adolescente, eu ia na missa, fazia o meu papel de estar na missa. E a partir deste grupo de jovens, ele foi mudando algumas situações na profissão da minha fé católica. E essa caminhada deste grupo de jovens, ele foi me levando para um universo diferente que temos dentro da nossa querida Igreja Católica, que é a Renovação Carismática Católica. Através da música eu tive contato com esse mundo da renovação. E isso é uma situação muito bacana de se comentar, porque minha mãe, ela frequentava muito o grupo de oração na Brasilândia durante muito tempo, e ela me levava. Eu achava aquilo assim algo muito, muito louco, mas eu não encaixava com a situação do grupo de oração. Eu até brincava com a minha mãe: mãe, é um bando de evangélico dentro da igreja católica. Eu não tinha esse discernimento, Então, muitas das vezes que no calor do fogo do Espírito Santo as pessoas começavam a orar em línguas, eu saía da igreja. Meio que eu não aceitava aquilo. Mas, a gente paga pela própria palavra. Eu fui envolvido no grupo de oração aqui da nossa comunidade, e fui provando das benfeitorias do Espírito Santo, que é o carisma da Renovação Carismática Católica. E a gente começou a fazer algumas coisas, tocar algumas tardes de louvor. E nessa situação dessas tardes de louvores, eu conheci uma pessoa muito importante, chamada Misão. Ele me conta que ele foi pregar uma tarde de louvor e ele escutou um violão diferente. E ele entrou para pregar e ele procurava esse violão diferente e ele me viu. E na verdade eu não tocava violão, eu tocava baixo. Uma situação muito simples. O meu amigo que tocava violão, vocês também conhecem, que é o Rosinei, na oportunidade,
ele tocava uma música e eu fazia a melodia no baixo, né, para poder fazer aquele fundo musical. E aquilo incomodou de uma maneira positiva o Misão. Mas nessa oportunidade a gente não se conheceu pessoalmente. Eu tinha um concerto para tocar com a orquestra e eu não consegui ficar até o fim da tarde de louvor. Como eu disse, o meu maior ministério nessa situação é a música, né? Eu também faço parte da Orquestra de Sopros de Fernandópolis, então eu exerço muito a minha atividade como músico. Isso, minha atividade de ministério dentro da igreja também como música, através da música. Tem outros trabalhos de música, faço parte do Projeto Guri e também já fiz parte de alguns projetos sociais da cidade através da música. Então eu acabo estando dentro da igreja servindo através da música. E voltando na situação do Misão, eu não conheci ele pessoalmente na situação de trocar uma ideia com ele. E isso foi no final de 2012. No início de 2013, num grupo de jovens, o Misão veio para fazer a pregação. E aí sim, a gente se conheceu pessoalmente. Era meados de carnaval. Eu e alguns amigos do grupo de jovens estávamos querendo participar de um retiro de carnaval que comumente acontecia em Santa Fé do Sul. Mas a gente não tinha definido. Era um ano que eu não ia tocar carnaval, então eu queria fazer algo diferente. O Misão, depois da sua pregação no grupo de jovens, perguntou se eu tinha interesse de ir tocar com ele neste retiro de carnaval com Cristo. Mais um trabalho musical, né? Vamos lá. Combinei, ele pediu a liberação na época para o meu coordenador do grupo de jovens e acertamos tudo. Perguntei para ele, e aí, o que toca num retiro de carnaval com Cristo? Ele falou, não, lá você vai saber. Não me passou nenhuma música, só pediu para eu ir, para eu levar meu instrumento. E mal eu imaginava que naquele dia, ou naquele momento, eu ia ser instrumento da palavra de Deus através da música. É uma situação que, a partir daquele retiro, a minha fé católica, a minha profissão de fé, ela foi totalmente reconstruída, reformulada. Eu vivi um momento muito bonito naquele retiro, onde eu conhecia o Misão há poucos dias, um ou outro que eu conhecia da época que eu tocava, tinha um amigo meu do meu grupo de jovens que tinha acabado indo, então não conhecia muita gente. Então foi uma situação meio que estar sozinho num lugar com muita gente desconhecida. E foi muito diferente. Eu acostumado com carnavais, eu já tinha tocado 8 carnavais, aquela coisa, aquele barulho, aquela loucura, nego muito doido. E lá foi diferente. As pessoas sentadas, prestando atenção numa pessoa que pregava a palavra de Deus através de momentos, e a gente tocava em alguns momentos. E à noite, especificamente meia-noite, a gente viveu um momento muito lindo na adoração do Santíssimo, coisa que eu não entendia muito bem na época. E foi muito forte. A gente tocava, o pessoal rezava, eu não entendia nada, eu estava me sentindo muito perdido, mas maravilhado com aquela situação. A hóstia estava dentro de como eu aprendi, de um solzinho, né? Um aparato de ferro que parece um sol, que a gente chama de ostensório, mas eu também não sabia que eu chamava ostensório. E foi algo muito lindo, assim, muito diferente, que é difícil expressar as palavras. É algo assim que é tremendo. Posso dizer para vocês que Deus mudou minha vida naquele dia em relação a esta situação de missão dentro da igreja, de estar servindo dentro da igreja. Aquilo fazia um parâmetro, uma diferença
Eu, quando criança e adolescente, eu ia na igreja para ir na missa, esse era o meu compromisso. E vendo aquela galera de fé, um monte de oração, coisas que, como eu partilhei com vocês há pouco, eu achava que só os nossos irmãos evangélicos faziam isso. Aquilo para mim foi muito valoroso. Eu conheci pessoas que fizeram eu crescer bastante nessa situação. E eu me encantei por este movimento da Igreja Católica chamado Renovação Carismática Católica. Eu passei a ver a fé de uma outra maneira. Eu passei a entender muitas coisas de uma outra maneira. E nesses momentos a gente se sente aleluiado, como diz um amigo nosso, e a gente quer converter a todos e tudo. E a gente sofre um impacto muito grande com esse tipo de transformação. Se você já passou por essa transformação na sua vida, você sabe do que eu estou falando. E se você não passou e um dia passar, você vai lembrar disso que eu estou falando. Acontecem inúmeras coisas que você não consegue explicar. E tudo que você não consegue explicar é milagre. E muitas vezes é a ação de Deus. E essa coisa doida na cabeça de querer converter tudo e a todos, você vai se juntando a esse tipo de pessoa. Você vai participando desses tipos de grupo. E uma situação muito engraçada, que ao mesmo tempo é uma situação de muita fé, a gente se encontrou numa turma um dia que resolveu fazer um momento de oração por uma situação. Como eu falei da questão do Misão, só para a gente poder entender onde eu vou chegar, você que conhece a história do Misão, conhece o testemunho de vida dele pela sua filha Maria Eduarda, a Duda, conhecido por muita gente como Dudinha. Ela é uma menina especial, e ela evangeliza sem falar uma palavra. E ela passou por um momento de enfermidade muito grande. Nessa época, eu e alguns malucos por Cristo faziam parte do Ministério de Música do Misão. Em especial eu e o Renato Esquive, e a gente resolveu ajudar da maneira que a gente podia. Ela tinha uma cirurgia marcada e, se eu não me engano, partiu do Renato a situação da gente se reunir para rezar. E tinha uma galera, a galera topou, a gente marcou um dia, 11 horas da noite, e no lugar que a gente marcou, que a gente ia na Praça da Aparecida, aqui em Fernandópolis, que muitos de vocês identificam onde é, mas a gente conseguiu a chave da igreja e estava chovendo muito. Então a gente não sabia o que a gente ia fazer, a gente só sabia que a gente ia rezar. E nessa situação a gente conseguiu, o Joninha, o Jonatas, ele conseguiu, ele tinha a chave da igreja Santo Expedito. E a gente foi para lá, para poder fazer a oração. E o mais importante, ou mais bacana nessa história, é que todos nós éramos muito loucos em Cristo para rezar, mas de uma maneira que a gente, de certa forma, não sabia como fazer. Nem sabia o que fazer. Naquela noite eu fiquei responsável por tocar, porque eu acabava tocando mais as coisas de cabeça. E então a coisa foi fluindo, a gente foi rezando, foi cantando, e o Renato, me lembro que a gente gravou uma música, no momento de oração, foi um momento muito forte. E desse momento de oração que a gente, engraçadamente, eu me lembro que não conseguimos enviar o vídeo na hora para o Misão, e a gente teve o relato que o vídeo foi chegar na mão dele
Na hora que a Duda estava no momento de operação e ele estava com sua esposa na capela do hospital, aquilo ele ficou muito feliz. E esse momento de oração que a gente fez foi algo que mudou a vida daquelas pessoas que estavam na igreja aquele dia. A partir daquele dia a gente resolveu se reunir para fazer aquilo toda semana. Num primeiro momento sem muito comprometimento, quando dava, ou vamos fazer um dia, uma hora, e dentro disso tudo a gente meio que quase por acaso, mas um acaso tomado pelas rédeas de Deus, a gente formou um grupo de oração, mesmo muito sem saber o que fazia um grupo de oração necessariamente. Porque todos nós ali éramos jovens que nos reunimos para rezar por uma causa de uma menina. E aquilo tomou proporções que a gente não sabia que tomaria, né? A gente trocou algumas ideias, a gente teve o apoio de um padre que comprou a nossa ideia, né, o Padre Rodolfo, e até batizamos o grupo de Dom Bosco, que vocês acompanham toda semana, para fazer essa situação de um grupo de oração jovem, num primeiro momento. Mas ele acabou se tornando um grupo de oração alternativo por causa do horário. Ele acontecia, e ainda acontece, às 11 horas da noite. Ele começou numa quarta-feira, e hoje ele acontece de terça-feira, né? Acontece de terça-feira. Os horários ainda variam, mas normalmente é às 11, porque é um público mais universitário, e mesmo aqueles que não conseguiram ir no seu grupo de oração da cidade, eles acabam indo lá. A gente tem muita essa adesão até hoje. O grupo tem essa situação do pessoal que tem uma caminhada maior da renovação carismática católica na nossa cidade, de participarem do grupo Dom Bosco. E esse grupo ele trouxe uma realidade diferente para essas pessoas que partiram desse dia de oração e transformaram aquilo numa rotina da semana. Eles se encontravam para rezar. E eles foram levando pessoas com eles. Os amigos da rotina, ou aqueles que tinham vontade, tinham curiosidade de conhecer o que era um grupo de oração. E eu me lembro que a gente chegou a ter quase 100 pessoas num grupo, né, Johnny, 11 horas da noite. E então aquilo pra gente era fabuloso a primeiro momento aos olhos humanos, mas claro, aos olhos de Deus. A gente estava realmente, né, o nosso grupo ele chama Dom Bosco por causa do carisma de São João Bosco, né, o Dom Bosco, que é o carisma dos jovens, lutar pela salvação das almas, né? Uma frase de Dom Bosco que é muito, muito importante para o nosso convívio, não só como grupo de oração Dom Bosco, mas como cristãos católicos. Dai-me almas e ficai com o resto. Eu quero a juventude santa. Então o Dom Bosco ele lutou, ele cansou muito para isso, e a gente conseguiu fazer esse movimento na cidade, na região. Alguns grupos surgiram depois dessa audácia desses jovens que se uniram para rezar em outros lugares da nossa diocese. Esse grupo nos fortificou como amigos. De certa forma, todos nós nos conhecíamos, esse grupo que se reuniu para rezar. Mas tínhamos limitações de amizades, e esse grupo nos tornou um vínculo de irmãos, uma situação da mesma maneira que eu acredito que os discípulos viveram ao redor de Jesus. A gente teve essa oportunidade de vivenciar. Aconteceram muitas coisas lindas, muitas coisas importantes,
que mudaram os nossos caminhos. Muitas escolhas que nos levaram a muitas coisas boas, e principalmente dentro da igreja. Um momento muito bom que me marca do meu período estando no grupo Dom Bosco foi o louvor diocesano que a gente tocou acompanhando o cantor Heber Campos. Aquilo foi muito tremendo em Deus. Nós estávamos sobre o olhar de toda a renovação carismática católica da Diocese de Jales. Aquilo determinava um peso musical, mas muito um peso de responsabilidade de estar tocando um louvor, né? Muitos músicos católicos almejam chegar àquilo e nunca tiveram oportunidade de tocar. A gente tinha 2 anos de grupo e a gente já estava ali, porque a maioria do grupo era músico. Então foi um momento muito tremendo, né? E um momento muito especial para mim. Isso faz eu refletir da seguinte maneira, né? O estar participando do grupo Dom Bosco me trouxe algumas responsabilidades como ministério dentro da igreja. Por eu exercer a música como profissão, então num primeiro momento eu já fiquei ali um dos responsáveis pela música. E a gente foi aprendendo as situações do grupo, como conduzir o grupo. Eu era o único, um dos que não sabia como fazer isso. E a gente teve uns bons professores, porque a gente prestava atenção, mas no nosso grupo a pessoa que frequentava e sabia o que acontecia no grupo de oração era o Jonatas. Então ele explicava pra gente, a gente tem que fazer esse momento assim, tem que fazer assim, e a gente não sabia muito o que falar, a gente pegava uma música e cantava. E aí sempre depois dessa música vinha alguma fala. E no decorrer de muito tempo eu conduzi muita coisa. E no começo eu ficava maravilhado com isso. Porque o pouco que eu já tinha participado do grupo de oração, eu só tocava. Eu não fazia mais nada além de tocar e cantar. E no grupo Dom Bosco, nós todos ali, essa galera que se reuniu para rezar e daí para frente decidiu seguir o grupo, nós teríamos que fazer essas situações que separadamente vivíamos em outros grupos de oração. Teríamos que pregar, teríamos que fazer momentos de oração pelas pessoas, e isso num primeiro momento para a gente era novo. A gente não sabia fazer. Mas Deus nos capacitou. E isso foi uma coisa assim que eu fui transformado pelo grupo Dom Bosco, né? Por estar ali. Eu aprendi a ministrar um momento de oração através de uma música. Eu consegui ter uma proximidade maior com a palavra de Deus através do grupo, porque a gente precisava fazer um momento de pregação. E o que era fazer um momento de pregação? Era uma doideira. A gente não pode simplesmente falar qualquer coisa, né? A gente está levando uma coisa sagrada porque as pessoas vivem, que as pessoas acreditam. Então a gente precisou fazer isso, fazer parte da nossa vivência. Então estudar, relacionar as situações. Eu não fazia isso antes do grupo Dom Bosco. Eu frequentava o grupo de oração, né, o grupo de oração que eu frequento até hoje, que é o grupo de oração Filhos de Maria, aqui da paróquia São Pedro, de Fernandópolis também. E muitas das coisas da renovação eu devo muito a Elma, que é uma grande intercessora por mim, os nossos padres aqui da cidade, o Padre Júnior, o Padre Rodolfo, que não está mais na cidade, mas um grande incentivador para a gente na questão do carisma da renovação carismática católica. E o grupo Dom Bosco em mim, ele através da palavra de Deus, através da música, ele me fez esse crescimento de conseguir levar a palavra,
fosse através de uma música, através de um momento de oração, através de um momento de reflexão, coisas que eu não fazia, porque no grupo de oração que eu participava, tinham outras pessoas que faziam. E no nosso grupo de oração, éramos nós que fazíamos. Então a gente revezava. No começo entre a gente, tinha sempre aquele que tocava, eu sempre tocava, né? Mas é algo assim que foi uma transformação que hoje me ajuda muito. E essa transformação eu trouxe para a vida. Eu fui uma pessoa muito estourada, muito fora da casinha, vamos dizer assim. E a partir do momento que Deus deu a trombada violenta comigo em alguns momentos da vida, em especial em 2013 nesse retiro de carnaval, 2014 através de um retiro dos Jovens Sarados aqui em Fernandópolis, Deus me mostrou um outro caminho, né? E isso iniciou nessa noite de oração pela Duda. E aquele dia, como eu digo, foi muito especial. Se não me falha a memória, foi dia 2 de setembro de 2014. Uma terça-feira, se eu não me engano. Eu não lembro se era terça ou se era quinta. Só lembro que chovia muito. E para a gente fechar aquele momento de oração, a gente fez uma canção. É uma canção que é do Misão. Uma canção que o Misão escreveu para Duda. E a gente usou essa canção para poder fortalecer o Misão, a família, a Duda, naquele momento tão difícil que apenas Deus poderia tomar conta daqueles médicos, daquela sala de operação, que Deus tinha que estar ali no lugar daquelas pessoas, para que aquelas pessoas fossem instrumentos de Deus naquele momento, porque a Duda precisava. A canção se chama Milagres, mas popularmente ela ficou conhecida como Deus de Milagres, porque ela traz uma mensagem muito bonita. Ela diz assim: Deus de milagres, eu sei que tu és. Deus de milagres, a minha vida transformou. E por mais que eu agradeça a ti, eu sei que não posso pagar tão grande amor. E nesse momento de reflexão eu posso dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Esse Deus de milagres quis que esse grupo se juntasse nessa noite para poder fazer esses milagres durante todo esse momento, toda essa vida e a vida de tantas pessoas que o Grupo Dom Bosco mudou e vem mudando ao decorrer dos anos a partir desta noite de oração, né? Eu vou cantar a música para vocês e gostaria que vocês prestassem atenção na música, porque eu tenho certeza que ela vai ser uma mensagem ao seu coração. Nunca desamparo que elegeu, realizando prodígios de amor, sempre junto nas minhas provações, enxuga as minhas lágrimas de dor, fez de Paulo cego para poder te enxergar. E ao ser negado, curou Pedro no olhar. São milagres que hoje eu posso tocar, são milagres que minha casa viveu, o amor, teu poder pra curar.
e fazendo o impossível chegar. São milagres que hoje eu posso tocar, são milagres que minha casa viveu, o amor com teu poder pra curar, que me levam a crer, Deus de milagres. Sei que tu és Deus de milagres, que minha vida transformou. Por mais que eu agradeça a ti, sei que não posso pagar tão grande amor. E como eu disse, essa música foi pela intercessão de uma menina numa sala de cirurgia, e a gente sabia que essa cirurgia era de muito risco, e foi uma maneira da gente amenizar a dor daquele pai, daquela mãe naquele momento. E a gente mal sabia que esse Deus de milagres faria tanto isso por cada um de nós. Então, você que acompanha o Grupo Dom Bosco, e você que já acompanhou, tenha certeza que esse Deus de milagres, ele intercede por você. E ele está juntamente, pela intercessão de Dom Bosco, resgatando a sua alma para o bem que você tem a todos. Muito obrigado. Um prazer falar com vocês. E não se esqueçam, Deus de milagres, sei que tu és Deus de milagres, que minha vida transformou. Por mais que eu agradeça a ti, sei que não posso pagar tão grande amor. Um abraço musical e Deus abençoe a todos vocês.